bem, Inês? Tudo ótimo. Inês, antes de começar o programa, ela falou assim pra mim, Rita, tem uma etapa muito importante que a gente já tem que começar a fazer. Que etapa é essa? A gente vai bater primeiro o ovo junto com o açúcar de coco e depois eu vou acrescentar os outros ingredientes úmidos e a gente vai fazer a massa e deixar ela descansar por 10 minutinhos. Tá, então primeiro você vai fazer a massa e depois a gente vai conversar sobre as informações nutricionais que você trouxe. Isso mesmo. Então bora fazer a massa, a gente já começa fazendo. Aqui vai um ovo e meia xícara de açúcar de coco. O açúcar de coco, ele dá menos pico glicêmico, ele tem um baixo índice glicêmico, então ele é melhor para a saúde. E aí a gente vai bater um pouco só esses dois ingredientes. Nós vamos fazer um barulhinho. Música, maestro! Vou dar uma misturadinha aqui para acelerar um pouco o processo. Para pegar tudo aqui em volta. E vamos bater mais um pouquinho. Ok. Opa. Quanto mais a gente bate o ovo, melhor, porque daí fica mais fofinho. Tá. Mas aqui a gente não tem muito tempo, a gente não vai bater muito, não vai fazer muita diferença. Mas em casa o melhor é bater mais. A gente vai colocar um pote de iogurte natural e 1/3 de xícara de óleo de coco. E aí a gente vai misturar mais um pouquinho. Essa parte a gente não bate muito, é só para incorporar mesmo. Tá. E agora a gente vai incorporar os ingredientes secos. Só isso. Eu trouxe aqui uma peneirinha. Então o ideal é bater bastante o ovo com açúcar de coco. Isso. E depois que você coloca o iogurte e o óleo de coco, você bate só um pouquinho. Bate só um pouquinho. Tá. Aqui a gente vai colocar também os ingredientes secos, mas antes eu vou usar esse aqui, ó, que é uma semente de cumaru. A gente pode usar o extrato de baunilha, né, que é mais fácil de achar, mas esse aqui é melhor para a saúde, então, e ele é uma delícia, é como chama tonka também, né, a vagem de tonka, e ela é conhecida como a baunilha brasileira. Nossa, gente, é muito cheiroso. Vocês não imaginam o aroma que tem essa semente. É muito cheiroso. E ela também tem muitas propriedades nutricionais. Ela é anti-inflamatória, ela ajuda a... Opa, caiu lá dentro. Não. Caiu. Caiu. Escapou. Ela ajuda a... Ai, que aroma bom, gente. Dá um cheiro bom demais aqui, achou? Eu não tô Quer achando. uma colher? Peraí, deixa eu pegar. A colher vai te ajudar. Vamos ver se a gente descobre aqui onde que ela caiu. Escapou da mão. A ideia é que ela tava pequenininha. Ela tava pequenininha. Acho que nem vamos achar, porque tava bem pequenininha. Agora até eu vou ficar aqui olhando. Bom. Peraí, vamos fazer assim, ó. Você sentiu? Ai, acho que ela dissolveu. Sumiu. Que gozada, acho que... Não caiu fora também. Não tá no ralo. Mistérios, bom. Tá aí, mal não vai fazer porque ela é super boa pra saúde. Se a gente achar, quem for o premiado achando, nunca fiquei. Um pedacinho, né? Mas ela é muito boa pra saúde. Ela
anti-inflamatória, ela ajuda a controlar os níveis de açúcar, ela é realmente muito boa para a saúde. Essa farinha mais escura é farinha de trigo integral ou é aveia? Farinha de trigo integral, 1/3 de xícara, uma colher de sobremesa de fermento em pó e meia de bicarbonato de sódio. Quanto mais a gente bate o ovo e o açúcar, mais deixa ele leve. E quanto mais e sempre que a gente for fazer um bolo, melhor é peneirar sempre os ingredientes secos, também para deixar ele mais leve possível. Tá. E como é a farinha integral, depois a gente passa a mão aqui, porque ela fica com a fibra, né? Aproveita toda a fibra. E aí vai tudo, só que ele entra mais soltinho e aí o bolo fica mais leve. Legal. E agora o cheirinho? Ó, não é uma Gente, delícia? Como isso é bom. Ai, que delícia. Quem sabe, né, quem conhece a Cumaru, sabe que o aroma é muito bom. É muito gostoso. É uma mistura, e o sabor é uma mistura de baunilha com amêndoas. Então é muito saboroso mesmo. E dá para ter essa sementinha em casa para colocar em tudo que é tipo de doce, bolo. Ele substitui o extrato de baunilha, só que é bem melhor para a saúde. Uhum. E o sabor eu acho também bem mais gostoso. Ela é muito aromática. Achou! Achei! Achou! Ó, pronto. Ninguém vai comer. Ninguém vai comer pedaço de Cumaru. E olha, ela tem a textura da noz moscada. Então, quando você rala, sai aquele pozinho mesmo. Exato. Só que ela, posso pegar? Pode. Olha, só que ela é assim, ó. Olha lá ela por dentro. Ó, ela é assim, ó. Olha como ela é por dentro. Vira mais pra cá, assim, ó, pra gente ver. Tá vendo? Ó, ela tem uma metadinha mais clarinha. E isso, quando você rala, vai pro seu prato, para aquilo que você tá preparando com tanto carinho. E tem gente que pica a semente bem pequenininho e coloca com álcool, deixa 3 dias no álcool, e quando tem aquela dor de ouvido muito forte, não pinga no ouvido, né? Só coloca no algodão e espreme e coloca assim, que é boa para aliviar a dor. Porque essa semente também tem um efeito analgésico. Olha! Muito boa. Isso é receitinha de vovó, né? Ó, agora a gente vai deixar essa massa descansar 10 minutinhos. Tá. Interfere o ar-condicionado, não? Não, só porque nesse processo ela acaba fermentando um pouco. E aí ela fica também mais leve. Essa massa vai iogurte, então o iogurte ele faz muito bem. A gente precisa muito cuidar da nossa biota, né, principalmente da microbiota intestinal. E o iogurte é muito bom para isso, além de ter muitos minerais, é rico em vitamina B, cálcio, né? Cálcio. E deixa também a massa mais leve, né? E aqui a gente pôs também a farinha integral, que ela vai manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Então, esse bolo, esse cupcake, ele não te dá nenhum pico glicêmico, que é o que faz com que a gente fique com a criança, por exemplo, que come um açúcar, uma coisa muito açucarada, dá um pico de glicose e aí o corpo produzir muita insulina e aí dá uma baixa na glicose. Quando dá o pico, a criança fica agitada, né? Aquela hora que você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa criança? E aí, depois dá uma baixa, por causa da produção de insulina, dá uma baixa na energia. E nesse momento a criança fica mais desanimada, mais irritada e tem muita vontade de comer uma outra dose de açúcar. Porque daí o corpo está falando, opa, baixou demais, vamos dar mais uma dose de açúcar. Não dá pra fazer isso o tempo todo com a criança. Não pode. Então ela estabiliza. Exato, porque cada vez que a gente faz essa instabilidade, essa montanha russa, mais vai deixando o corpo propenso a desenvolver um diabetes tipo 2,
que hoje em dia, antigamente era conhecido como diabetes senil, porque as pessoas tinham lá no fim da vida depois de ter muito tempo comendo... Muitos picos. Exato. E hoje em dia eu pego atendimento, por exemplo, de crianças com 9, 10, 12 anos que já estão com pré-diabetes e o diabetes é um problema realmente muito sério. Meu marido, inclusive, trabalha com uma máquina para ferida de pé diabético e ele fica me mostrando os casos, assim, as consequências do diabetes são muito sérias. Até quero trazer uma profissional aqui para falar do pé diabético, porque o diabético não sente, ele perde a sensibilidade. Exato. Né? E aí coisas muito graves acontecem. E aí essa ferida não fecha nunca mais, é muito perigoso. Aqui eu piquei várias frutas, né? É uma receita que dá para fazer com o que você tiver de fruta na geladeira, com uma sobra de uma salada de fruta. Aqui eu coloquei maçã e banana, que ajudam a adoçar, porque a gente, como você viu, a gente pôs só um pouquinho de açúcar de coco. Se for substituir pelo açúcar demerara, por exemplo, que é um pouco mais em conta, a gente coloca um pouquinho menos, 1/3 de xícara já resolve. Tá. Então coloquei essas duas que adoçam mais e eu escolhi frutas também mais maduras, né? Então as que você colocou que adoçam mais é a maçã e... A maçã e a banana, né? Que são mais doces, mas coloquei também pêssego, morango e mirtilo. Tudo fruta, nada de calda. Tudo fruta. Eu coloquei só um pouquinho para não oxidar, porque senão a fruta vai ficando... Não, eu digo assim, por exemplo, o pêssego você pegou a fruta, não pegou o pêssego em calda. Não, a fruta mesmo, Tá. a fruta mesmo. Eu coloquei só um pouquinho de um suco de laranja por cima, mas esse caldo não entra na receita. A gente espreme antes de usar. Dá até para tomar. Dá até para tomar. E essas frutas são muito importantes a gente colocar na alimentação diária da criança. Então essa é uma forma, a criança que não está muito acostumada com fruta, é uma forma dela ingerir a fruta in natura. Ela vai esquentar, mas aí nesse caso não vai perder nutrientes. Nada, né? E essas frutas são realmente muito importantes para a saúde. O morango é cheio de vitamina C, é muito importante para o sistema imunológico. O mirtilo é um super alimento. Ele previne câncer, mantém os níveis de açúcar estáveis no sangue. E tudo isso tem muita fibra, né? E quando a gente aumenta o nível de fibras, né, para o funcionamento do intestino e tudo, a gente também colabora para que a nossa probiota intestinal seja mais saudável, né? Então, tem muitas coisas que são muito importantes para o organismo funcionar melhor e não vai nada que faça mal. Vai um pouquinho do açúcar, mas açúcar de coco, que é menos... E mesmo usando, como ela sugeriu, na substituição, coloca menos açúcar caso vá usar o demerara, mas o que a gente sempre traz aqui, eu aproveito aí para falar de coisa boa, para a gente começar a substituir os alimentos que nos fazem mal. Se você só usa açúcar refinado, invista na sua saúde. Você vai pagar R$3 num saquinho, vai pagar 5 e pouco no outro. Compensa comprar o outro, que é muito mais saudável, com menos processamento, menos química. Comece a substituir devagarinho. Esse mês você substitui o açúcar, no outro mês você substitui a farinha branca por farinha de trigo integral. E assim vai indo, vai acostumando, porque o que você vai gastar a longo prazo muito menos em remédios do que com alimento. Vale a pena o investimento, não vale? Com certeza. O alimento pode ser o nosso remédio, né? Dependendo da quantidade. Você é o que você come. Exato, você é o que você come, com certeza. E quando a gente muda a alimentação, em especial com as crianças, o interessante é fazer exatamente como você falou, é fazer gradativo, fazer devagarinho. Então, uma criança que é acostumada com farinha branca, por exemplo, você vai aos poucos introduzindo a farinha integral num bolinho, num cupcake, e aí aos poucos ela vai aprendendo, daí depois você compra um pão integral com sementes, que é mais palatável, né, mais gostoso, e aí faz um sanduíche decorado, sabe aquele cortador de biscoito? Sim. Recheia o pão ali, corta com o cortador
e aquilo já na lancheira já chama a atenção não só da criança como dos amigos. E quando você convence os pares, né, os amiguinhos, certeza de que a criança vai se estimular também a comer. E aí, gradativamente, a gente pode ir fazendo isso. A mesma coisa, a transição do açúcar. A criança que toma um açúcar um suco com açúcar. Numa semana você vai pôr um pouquinho a menos, só um pouquinho a menos do que você já punha. Aí na outra semana você vai pôr um pouquinho menos ainda. Até, né, de semana em semana você vai devagarinho, ela vai acostumando com o sabor da fruta. Eu gosto daqueles pais que nunca dão açúcar pro bebê. Aí o bebê já cresce, não quer nem saber de açúcar, é bom demais. Exato, porque a criança nem sabe o gosto que tem, né? Não, e aí vem a avó e fala assim, ai tadinho, esse negócio tá sem açúcar. É o contrário, né? Tadinha quando come açúcar, porque até os 2 anos a OMS recomenda de não ter nenhum contato com nenhum tipo de açúcar, porque ali também a gente está até 2 anos. Até 2 anos. E também é um momento que a criança está desenvolvendo o paladar. Quanto mais ela ficar afastada dessas coisas ultraprocessadas, com muito sabor, com muita gordura, com muito açúcar, é melhor para que ela consiga desenvolver o paladar. Legal. Eu até estou lançando essa semana um curso que é para ensinar os pais a como lidar com a rejeição da criança com a alimentação, como fazer... Sério? Então, olha, presta atenção. Esse curso vai ser online? Online. O lançamento está sendo essa semana. E lá você vai encontrar não só dicas para como agir com a criança, para coisas que a gente faz e que a gente nem percebe que está prejudicando a relação da criança com a alimentação, coisas que a gente poderia fazer para estimular essa criança a experimentar coisas novas, brincadeiras que dá para fazer de tudo que é tipo de forma possível para fazer com que ela rompa esses medos. E também receitas. Então, receitas também saudáveis, é um curso completo. Ai, que delícia! E essa semana está numa super promoção porque é o lançamento. Então, olha, nós vamos colocar aqui as redes sociais da chefe Inês Prado. Entre em contato com ela para saber sobre esse curso que você pode fazer aí em qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque ela vai ministrar o curso online e isso facilita bastante a nossa vida. Exato. Será que já deu os 10 minutos de descanso? Agora, ó, tá vendo? Ela fica um pouco mais densa. Ah, ela cresce até o volume, dá uma estufada, né? E aí ela faz uma fermentação. A gente vai colocar agora as frutas. Eu tô evitando aqui o caldo só para não alterar a receita, né? Mas eu já tinha tirado, ficou só um pouquinho porque ficou aqui bastante decantando, né? E agora a gente dá uma leve misturada assim. Nossa, eu imagino como não deve estar esse cupcake. Ai, meu Deus do céu, olha isso. Oh. Tudo que já estava lá já era bom. Né? Agora com as frutas ficou melhor ainda. Você quer eu peguei aqui, ó. Ah, você pegou? Aqui, ó. Aí a gente vai colocar aqui, eu coloquei nessa forma, né, as forminhas de cupcake, que assim o cupcake fica mais seguro, né? Quanto coloca? Porque ele vai crescer, né? Ele vai crescer até quase encher. Falta usar um dedo aí. Isso, Aí a gente vai colocar em cada uma delas. Eu coloquei forminhas a mais aqui, ele rende mais ou menos uns 6, 7. E aí... Rende bem. Rende bem. Porque pouquinho ingrediente que você usou. Pouquinho, você vê, é um ovo só, um pouquinho, 1/3 de xícara de óleo de coco, que ele tem ácido láurico, então ele faz bem para imunidade. Ó, vai dar mais, hein? Vai dar mais, esse aqui rendeu. E quanto mais a gente bate o ovo com o açúcar, mais rende a massa, né? E também... Então era para até crescer um pouco mais. Ela até... Ó, rende um pouquinho mais. Ó, rendeu 8. Ó. E aqui a gente vai colocar no forno pré-aquecido por 25 minutos mais ou menos, dependendo do forno. A 190 graus. Ok. E aqui... eu vou me preparar para experimentar aqui, porque ela já trouxe pronto. E é claro que eu quero
Quero comer, né? E assim ele fica assim, ó. Ah, olha, eu não vi que você tinha tirado do forno. Eu já sei, foi muito rápido. E aqui, bom, eu acho que você não quer pegar um desse já decorado? Eu posso pegar desse decoradinho? Posso Isso, pegar melhor. com mirtilo? O que você quiser. Vou pegar esse aqui com mirtilo, abrindo junto com você. Essa é só a forminha de papel ou ela é o especial para cupcake? É a forminha para cupcake, mas é uma forminha de papel simples, Porque assim. tem uma aquelas... que tem parece papel manteiga, alguma coisa assim, né? Não, essa é simples mesmo. Olha aí, gente, deixa eu só limpar meu dedinho. E aqui. Olha isso, que macio. Fica Olha bem as frutinhas macio, né? todas aqui. Delícia. Nossa, Inês, isso aqui é muito bom. Não é gostoso? Gente, vocês não imaginam. Meu Deus, que sabor. E não parece que não tem açúcar, né? Porque a gente coloca muitos sabores, quanto mais sabores diferentes, né? Por exemplo, o cumaru, que também dá um aroma bom, né? Gostoso, né? As frutas. E o interessante, eu não gosto de nada muito doce. E assim, parece que tem muito açúcar. Tá docinho, mas é por causa da fruta. É por causa da fruta. E para quem gosta um pouco mais doce, dá também para polvilhar um pouquinho, peneirar um pouquinho do açúcar de coco por cima antes de assar. Que aí também dá uma adoçada um pouco mais. Nossa, mas, delícia. Na minha opinião, nem precisa, né? Porque é bem docinho. De jeito nenhum. Olha, você tem que fazer a experiência para poder saber o que eu tô sentindo aqui. Delícia, você não imagina. E ele é muito macio, né? A massa fica muito macia.